Eu gosto muito de guardar, sabe? Eu tenho mania por guardar. E na época que nós tínhamos rádio aqui, nós tínhamos também um jornal. Era o Jornal Novo Nordeste. E tínhamos uma coluna do jornal que era a propósito. Eu sempre gostei de escrever. Tive sei lá, nasci, eu acho assim, era secretária de cruzada infantil, depois de movimento de igreja, de juventude universitária católica, sempre me colocaram o capacete de secretária. Como assistente social, então, nem se fala, porque os relatórios que a gente faz, os projetos, quer dizer, a caneta foi sempre minha companheira. E máquina de datilografia quando não havia computador, né? Então, na época do jornal, era uma crônica semanal, que o jornal era semanário, era um semanário, e nós assinávamos a coluna a propósito, eu e meu esposo, e colocávamos como pseudônimo de Gouveia. Gouveia é meu e Veiga dele. A gente juntou e botou o Gouveia. Mas acontece que ele, na época, era super ocupado na medicina e ele não tinha muito tempo de escrever. Ele sempre gostou de escrever. Ele sempre foi muito dedicado às letras. Mas ele não tinha tempo de escrever e eu acabava sobrando para mim quase que todos os artigos semanais. Sempre assinando pelos dois, Gouveia, porque sempre a gente fez muito trabalho, toda a vida. Eu digo muito que a gente se acostumou a chorar e rir juntos. Eu acho que foi esse todo o sucesso do nosso casamento. E então a gente fazia os trabalhos e um lia e comentava e dava palpite, sempre foi assim. E a gente assinava junto, Gouveia. E esses trabalhos todos temos guardados. Aí, há algum tempo, eu incentivei muito para ele escrever, para ele publicar o que ele tem escrito, as histórias dele no consultório. E ele também começou com meus filhos a me incentivarem para eu lançar um livro. Então, eles é que escolheram, dentro desses trabalhos meus, desse jornal, dessas crônicas que eu fazia semanal, e tiraram uma porção delas. Eu, então, fiz uma outra seleção e, forçada, assim, empurrada por eles, eu terminei consentindo que saia um livro simples. São crônicas e cordéis. Eu sou filha de marinheiro e sempre gostei de navegar. Tudo meu tem um barquinho e o meu livro também vai ter um barquinho na capa. E terminou se escolhendo o nome de Navegando, porque eu acho que a vida é um grande, a nossa vida a gente está sempre navegando. Uma hora o mar mais revolto, outra hora o mar mais calmo, mas a gente está sempre navegando e eu gosto muito do termo navegando e acabei botando também navegando entre crônicas e cordéis. Então são crônicas assim, e cordéis, os cordéis são muito do coração, porque eu sempre gostei de fazer cordel. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito de versos, não era de grandes letras, mas gostava de fazer poesia, de rimar. Minha sogra vivia declamando os cordéis, ela sabia de cor os cordéis, muitos daqui, mesmo assim, uma coisa bem de feira, ela comprava e ficava declamando, eu admirava demais. Então eu também gostava de rimar, toda a vida brinquei com meus colegas, com meus amigos rimando, desde o tempo de estudante, fazia versinha para uma, versinha para outra, assim. Todo mundo já ficava esperando os meus versos nas reuniões, nas coisas, porque eu sempre acabava com uma rima. Aí eu comecei a fazer uns cordéis também, assim, contando as histórias dos meus filhos todos. E fiz cordel para meu pai, minha mãe, fiz cordel para outras pessoas da família. Apresentei os livros do meu marido em cordel, fiz um cordel para a sogra, um cordel para o sogro. E daí, para minha irmã, para os meus sobrinhos, para os meus netos. E daí, então, eles juntaram. E tem outras histórias de cordel, tem uma até que eu conto, a história que ele conta no livro dele, A Toalha do Noivo, que foi uma história uma crônica que foi muito elogiada e ganhou vários prêmios. Eu transformei essa crônica também em cordel e também já ganhei até um prêmio no Congresso Nacional de Médicos e Escritores com essa crônica. Então, o meu livro vai ter que ser crônicas e cordéis. Coisas que eu já tenho escrito, não tem nada assim de hoje, mas que são crônicas assim que não tem tempo. São conceitos, a minha maneira de ver as coisas e que não tenho tempo de dizer, não é para hoje nem é para ontem. É uma coisa que, meus conceitos sobre muita coisa da vida, uma parte também de espiritualidade, da minha vida, do que eu acho de Deus, da minha devoção por Nossa Senhora, e outras coisas da vida mesmo, e dos meus filhos, as histórias deles e outras histórias assim que eu vou contando de cordel. Quem havera de dizer que hoje faz 30 anos que nós fomos para o altar. Lá já estavam 5 padres, tudinho aparamentado na espera para nos casar. O tempo passou depressa, 4 filhos estão formados, mais uma está se formando. Alguns até já casaram, e nós ficando mais velhos, sempre juntinhos se amando. 30 anos são passados, não temos que reclamar. Às vezes até discordamos, mas digo sempre, repito, não me lembro de um só dia em que de vera brigamos.
Muita coisa já vivemos, muito já realizamos, coisa que nem se esperava. Mas se voltasse a ser nova, com você eu lhe garanto, novamente eu me casava.